Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje, sexta-feira, Sexta-feira, dia 7 de março de 2025, Amanhã é o dia da minha mamãe, A nossa irmã Joana, que completa mais um ano de vida, E já quero pedir para os irmãos também estarem orando, em favor da minha mamãe também, que amanhã ela completa mais um ano de vida. E também para parabenizar, a todas as mulheres, porque amanhã, dia 8, é o Dia das Mulheres. Então você, minha irmã, você que nos acompanha na nossa live, eu sei que não é só amanhã sábado, não é só amanhã sábado, Dia das Mulheres, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Isso são todos os santos dias, Mas aí eles, por uma questão, vamos dizer assim, econômica, Eles destacam, alguns dias do ano e quando destaca assim, geralmente gera, um presente, Gera um presente, se gera um presente, gera uma economia, para o nosso Brasil, porque para nós mesmo o negócio fica estreito. Então, já quero parabenizar a todas as mulheres aqui do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, do exterior também, que nos acompanha também. Eu quero desejar aí feliz Dia das Mulheres, que vai ser sábado, dia 8 de março de 2025. E o nosso propósito aqui, como os irmãos já sabem, é lermos a palavra do Senhor. Pregar a palavra? Não, nosso objetivo é obter conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. E para nós obtermos conhecimento da palavra de Deus, meus amados, só praticando a leitura desta palavra maravilhosa. Amém? E hoje, dia 7 de março, nós vamos ler um total de 26 versículos do capítulo 3 do livro do profeta Isaías. Amém? Então, sem perca de tempo, vamos agora a esta leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Ainda um pouco gripado, Ainda um pouco gripado, resfriadozinho aqui, mas daqui a pouco vai estar tudo solucionado em nome do Senhor Jesus, Eu não sei aonde você está, se já choveu aí, mas eu quero dizer para você que já pela manhã hoje começou uma chuva aqui, que olha, uma chuva foi rápida, mas aquela chuva mesmo de fazer, vamos dizer assim, alagar, De alagar mesmo. Eu saindo da clínica e falando com o Senhor, Senhor, deixa eu pelo menos chegar no carro, Deixa eu chegar no carro, porque eu com esse resfriado, com essa gripe, e graças a Deus, cheguei no carro, quando eu entrei no carro, olha, caiu um toró, como eles dizem na Bahia, caiu um toró aqui em São Gonçalo, Mas foi questão de, acho que menos de 10 minutos, Menos de 10 minutos, mas foi uma chuva. E o céu continua, aquela nuvem passando, Mas, por enquanto, a chuva está tranquila. Amém? Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor, que diz assim, Isaías 3, verso 1. Porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. Verso 2. O valente e o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião. Verso 3.
O capitão de 50 é o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente. Verso 4. E dar-lhe-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Verso 5. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Verso 6. Quando algum for ter com o seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, se nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Verso 7. Naquele dia levantará este a voz dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhais por príncipe do povo. Verso 8. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem aos olhos da sua glória. Verso 9. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não só os dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Verso 10. Dizei aos justos que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Verso 11. Ai do ímpio, mas lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Verso 12. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Verso 13. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os seus povos. Verso 14. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Verso 15. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces dos pobres? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Verso 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares imprudente, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com
os pés. Verso 17. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá à descoberta a sua nudez. Verso 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezeinhas e as luetas. Verso 19. E os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes. Verso 20. Os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas. Verso 21. Os anéis e as joias pendentes do nariz. Verso 22. As vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes. Verso 23. Os espelhos, e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas, e os véus. Verso 24. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de vestes largas, cilícios, e queimaduras em lugar de formosura. Verso 25. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja. Verso 26 e final. E as portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Amém? Então foi aí 26 versículos do capítulo 3 do livro do profeta Isaías. Então olha como já diz, o primeiro versículo: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, e todo o sustento de pão, e toda a sede de água. Eu quero que você compreenda que o profeta Isaías, ele coloca aqui que tudo isso iria acontecer em Jerusalém e também em Judá, devido ao pecado daquele povo. E você observa que por causa do nosso pecado, o castigo, ele chega até nós. Você observa que o texto falou muito bem, das filhas de Sião, que se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, e quando andam, que vão, é como se fosse dançando e cascavelando com os pés. O que causa uma consequência hoje em dia na vida do ser humano? Você observa que as crianças seriam regidas, ou melhor, os jovens seriam regidos por crianças. Crianças iriam governar. Agora você imagina uma cidade sendo governada por uma criança. O texto vai colocar para nós no capítulo 3, verso 5, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo.
o menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Você começa a observar aqui que o menino se atreverá contra o ancião. Tudo causado exatamente por causa da desobediência. Cada um contra o seu próximo. Quer dizer, se cada um é contra o seu próximo, automaticamente não existe o amor. Mas tudo isso acontece por causa da rejeição daquele povo de estar no caminho de Deus, de estar na presença de Deus. Quer dizer, eu vou andar do meu jeito, da minha forma, como acontece nos nossos dias de hoje, né? Muitas das vezes tem pessoas que falam muito sobre a doutrina, né? A doutrina que a Igreja Pentecostal Deus é Amor, ela prega a palavra de Deus, né? E tem pessoas que até dizem que é um jugo pesado. Meus amados, se nós estamos para aceitar a Jesus, se nós chegamos na igreja para nós servirmos um Deus vivo, não tem como eu ser como eu era antigamente. Não tem como, a partir do momento que eu tomo a decisão de obedecer a palavra, de servir ao Senhor nosso Deus, aquilo que eu praticava no passado, não tem como hoje eu estar praticando da mesma forma. E se eu continuar praticando, o que vai acontecer? É o que diz o texto aqui. Jerusalém foi assolada, Judá foi assolado, o sustento do pão seria retirado, tudo por causa da desobediência. O versículo 10 vai dizer: diz ao justo que bem lhe irá, porque comerá do fruto das suas obras. Você observa que o profeta Isaías, ele foi ordenado e também encorajado a poder falar sobre permanecer fiel ao Senhor nosso Deus. Não estou dizendo que eu sou justo, ou também não estou dizendo que aquele que aceitou a Jesus é justo, não. Não é isso que eu quero colocar. Eu quero colocar porque muitas das vezes a gente fala assim, pode pessoas entender, então tem que ser crente para ser justo. De maneira nenhuma. Porque muitas das vezes dentro das igrejas há muita injustiça também. Nós temos que olhar os dois pontos. Mas a gente vê aqui que os justos, né, eles comerão, como diz, né, comerão do fruto das suas obras. E aí o verso 11 vem: ai do ímpio, mal lhe irás. Mal irá. E aí vem, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Então quer dizer, é igual a palavra do Senhor fala, né? Aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, se a minha mão produzir coisas boas, eu tenho certeza que as minhas mãos colherão também coisas boas. É claro que vai vir um joiozinho no meio, mas aí a gente tira. Com maior cuidado ali a gente tira o joio do meio e a gente vai ter o de melhor que o Senhor, Ele tem para derramar na nossa vida. Amém? Então, as filhas de Sião, que o texto coloca aqui, é exatamente as mulheres que, vamos colocar um ponto, a vaidade, né? Vaidades em cima de vaidade, como já dizia lá o pregador. E você vai ver que as mulheres de Judá, em meio o declínio, né, espiritual da vida de cada uma, moral e também politicamente, elas eram conhecidas pelo o seu apego desvairado. Era conhecida devido à sua vaidade. Como nós vemos aqui no texto, no versículo 16,
você vai ver que olhares imprudentes, né? Pescoço erguido, e tem olhares imprudentes, e quando andam como se fosse dançando. Então, o intuito dessas mulheres de Judá era exatamente chamar a atenção para o seu próximo. Você me compreende? O propósito delas era exatamente chamar a atenção, vamos dizer, uma língua mais clara, chamar a atenção de homens. E elas se produziam dessa forma para poder ter uma melhor atenção. Mas aí o que adianta? Chamamos a atenção do mundo, chamamos a atenção da terra e esquecemos que o Senhor, Ele tem algo tão precioso para a nossa vida. Que esta palavra ela possa entrar no teu coração e que segunda-feira nós vamos dar continuidade ao livro de Isaías. Vamos estar no capítulo 4 e todos vocês são os nossos convidados para estar conosco. O capítulo 4 vai ser apenas 6 versículos, né? 6 versículos somente, e eu tenho certeza que nós estaremos aprendendo. Então, preste bastante atenção. Vale a pena? Será se vale a pena eu botar os meus propósitos em primeiro lugar e deixar o do Senhor de lado? Será se vale a pena isso? Será se a minha consequência não vai ser muito dolorida? Então, que cada um de nós venhamos aprender com o profeta Isaías. Amém? Vamos falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor por esta sexta-feira, por mais este final de semana. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida deste irmão, pela vida desta irmã, por este lar, por esta família que tem acompanhado as nossas lives. Abençoa, Senhor, o final de semana deste irmão, desta irmã. Senhor, abra o meu entendimento para com a Tua palavra, o entendimento desta irmã, o entendimento deste irmão, Pai. Senhor, nos guarda, nos fortalece cada dia, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Deus abençoe. Meus amados, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida e permitindo o Senhor nosso Deus, segunda-feira, nós estamos aqui para dar continuidade a esta palavra maravilhosa. Eu obtendo conhecimento daqui e com certeza você acompanhando comigo também esta leitura, você estará obtendo conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Então que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Deus abençoe. Ótimo final de semana. Deus abençoe.